Oi, oi, gente, aqui é a Laura. E o vídeo de hoje é a continuação do último vídeo que eu postei, só que, ao invés de falar dos melhores livros de 2021 que eu falei no outro vídeo, eu vou falar agora dos melhores quadrinhos que eu li em 2021. Por que eu costumo separar em dois vídeos, assim? Primeiro porque eu sei que tem muita gente que me segue aqui que é apaixonado por quadrinhos e às vezes não teria um saco pra ficar assistindo um vídeo com os melhores livros só. Segundo, porque tem tanta indicação que se eu fosse juntar tudo num vídeo só, eu ia ficar mais de uma hora aqui só dando indicação de livro. Mas em 2021 eu li muita coisa muito boa. E então, assim, já separa a sua listinha, não sei se você anota isso no Goodreads, no Scoob, no papel, na Amazon, no carrinho, enfim. Separa aí um lugarzinho pra você pegar essas indicações, porque, como eu falei no outro vídeo, esse vídeo aqui é o suco das indicações literárias para os fãs de quadrinhos. Então, antes de mais nada, me segue nas redes sociais, porque ao longo do ano eu vou separando comentários, fotos, resenhas, enfim, vlogs de leitura, e eu falo nas redes sociais sobre esses livros. E também, se você ainda não me segue lá na Twitch, o link tá aqui, me segue lá. Eu tô lá praticamente todos os dias fazendo sprints de leitura, de produtividade, eu trabalho durante os sprints, a gente conversa muito sobre esses livros e eu leio vários desses quadrinhos nos sprints lá na Twitch. Então, me segue lá. O primeiro quadrinho que eu vou indicar aqui, que foi um dos últimos livros e quadrinhos que eu li em 2021, é o A Origem de Tudo. E assim, esse quadrinho era um quadrinho que tava na minha wishlist há uma cara. Sério, tinha muito tempo que eu queria ler esse quadrinho. E eu deixei pra ler ele no final do ano e foi uma ótima escolha, porque eu encerrei 2021 com alguns dos melhores livros que eu li no ano inteiro. E assim como vários outros livros que eu já indiquei, inclusive quadrinhos, ele vai trazer uma visão um pouquinho diferente de como que a gente enxerga, principalmente o corpo feminino na nossa sociedade. E como que a medicina e os hábitos assim, culturais mesmo foram reafirmando padrões de comportamento e visões extremamente machistas e misóginas a respeito da mulher e do nosso corpo. Então, assim, foi uma leitura. Foi 5 estrelas, assim, inegável. E eu realmente recomendo muito. Eu acho que esse quadrinho devia ser adotado em escolas. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui com indicações literárias de, enfim, livros que eu acho que deveriam ser adotados em escolas. E eu tô pensando em fazer um só com quadrinhos que eu acho que deviam ser adotados em escolas. E se você tem interesse nesse vídeo, por favor, deixe aqui nos comentários. Mas enfim, A Origem do Mundo já foi o primeiro, foi um dos últimos livros que eu li em 2021 e o primeiro para aparecer nessa lista, porque sério, impecável. Outro quadrinho que eu li, que também foi um dos últimos, foi o Sapiens. É a adaptação do best-seller Inegável para os quadrinhos. E eu tenho um vídeo, inclusive, de quadrinhos adaptados de livros. Eu vou deixar aqui nos cards, porque vocês gostaram muito desse vídeo. E cada vez mais a gente tá tendo adaptações literárias para os quadrinhos. E o Sapiens, assim, eu ainda não li o livro do Sapiens e ler o quadrinho me fez ficar com muito mais vontade. Ele já tá parado ali na minha estante tem algum tempo, acho que tem uns 2 anos, assim. Mas depois que eu li a adaptação dos quadrinhos, eu fiquei com muita vontade de realmente pegar o livro. E foi 5 estrelas também. Eu adorei a linguagem. Ele já sei que ele torna a linguagem do Sapiens, o conteúdo que o autor traz do Sapiens, de um jeito muito mais acessível. E principalmente para o público jovem também. Até pelo storytelling, assim, a escolha do autor de contar a história do Sapiens é realmente como se fosse um documentáriozinho, assim. Então ele traz uns personagens com uma linguagem um pouco mais jovem, que vão caminhando, assim, pela história. Eu achei bem interessante, bem fofinho até. E, de novo, aquilo que eu falei nos quadrinhos adaptados. Como que a arte sequencial consegue apresentar histórias para novos públicos de um jeito único, assim, que eu acho que só os quadrinhos conseguem. Então, o Sapiens, ele segue bem essa premissa e foi um livro, assim, 5 estrelas, foi maravilhoso. Inclusive, um dos quadrinhos que eu quero ler em 2022, um dos primeiros que eu já quero ler é a continuação, porque parece que vai ser uma série. Então, esse que eu li, que tá aqui a capinha pra vocês, ele é só o primeiro volume, então já tô super animada pra conferir os próximos. Outro quadrinho que eu li em 2021 e foi uma grata surpresa, assim, acho que eu posso dizer dessa forma, foi o Confinada. E Confinado, ele foi o primeiro financiamento coletivo da editora Todavia e já foi, assim, um sucesso estrondoso. E quando você pega o livro, você entende por quê.
O Confinada, ele é uma sátira de como foi a quarentena aqui no Brasil. Então, assim, ele pega uma blogueira fitness, né, bem classe média alta, assim, elite, que é confinada por causa da pandemia de Covid, e a empregada doméstica dela, que ela meio que força a empregada dela a quarentenar com ela. E assim, o livro, ele é tão pontual, tão certeiro. Ele virou um livro depois do sucesso que Confinada fez nas redes sociais. E dá pra entender o porquê do sucesso, assim, porque é até assustador a gente ver o quão verídico são todas as colocações que são feitas, assim, realmente o estereótipo de tudo que é colocado ali. Então também foi um quadrinho que eu pude ver tanta gente nesse quadrinho. Enfim, é uma indicação certeira também, mesmo. Eu sei que muita gente não quer ler mais coisas relacionadas à quarentena depois desses últimos 2 anos que a gente passou, mas caso um dia você sinta vontade de ver um verdadeiro retrato da sociedade brasileira durante esses 2 últimos anos, fica aí a indicação de Confinada, porque, sério, é impecável. Outro quadrinho que eu li em 2021 é o Radioativos, inclusive tem resenha lá no blog, vou deixar aqui na descrição. Esse quadrinho é, acho que, visualmente o mais bonito que eu li. A edição tá maravilhosa, da Companhia das Letras, e ele foi feito usando uma técnica específica pra dar realmente o tom de radioatividade, assim. E ele vai contar a história, não só a história dos indivíduos, assim, da Marie e do Pierre Curie, mas também da história de amor dos dois. Tanto que chama Radioativos, uma história de amor e radioatividade. E ele faz um paralelo o tempo todo com as consequências da descoberta da radioatividade e conversa muito com... Acho que hoje em dia também eu acho que eu posso falar assim da nossa busca incessante por alguns tratamentos bizarros e da forma como eles são tratados, enfim, não vou aprofundar muito nisso, mas eu tive vários insights enquanto eu lia o livro, e além de ser uma obra de arte mesmo, assim, a edição tá maravilhosa, o traço é perfeito, a paleta de cores e a técnica usada, assim, são, sério, dão uma cara a mais, assim, pro livro. Eu gostei muito do storytelling também. Gostei muito de saber mais sobre a história de amor dessas duas figuras icônicas, assim, não só pra ciência, mas pra história da humanidade, assim, como a gente vive hoje. Tem muito do que foi descoberto por essas duas figuras, é refletido no nosso modo de viver hoje, nas mais diversas maneiras. E foi um livro muito, muito, muito especial mesmo. Eu recomendo fortemente. É um livro de não ficção também. E, enfim, deu inspiração pro filme da Netflix. Um quadrinho que eu li em 2021, que é assim, é o sinônimo de calorzinho no peito, é o Arlindo. Arlindo, assim, virou um hype nas redes sociais, e é outro também que quando você pega pra ler, você entende por que fez tanto sucesso. E eu amei tudo sobre Arlindo. Eu amei o traço, eu amei as cores, é bem um quadrinho bem cheguei, assim, sabe? Eu amei o personagem Arlindo, eu amei a história do Arlindo, e parece que ele é bem autobiográfico, assim. Eu amei que ele tem tantas referências dos anos 90 aqui no Brasil. Então fala sobre Sandy Júnior, fala da época do Orkut, fala do MSN, fala da roupinha no botijão de gás e no filtro de água, sabe? Ele é bem regional também. Então, enfim, é um desses quadrinhos que é muito calorzinho no peito, ele é pra todos os públicos também. Ninguém é velho demais pra Arlindo e ninguém é novo demais pra Arlindo. Então, enfim, é um quadrinho também que não podia deixar de aparecer nessa lista, porque ele foi um 5 estrelas inegável. Outro quadrinho que entrou para os meus favoritos de 2021 foi o Biblioteca Gamer. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo se vale a pena ou não, então não vou aprofundar muito, vou deixar aqui nos cards para quem quiser assistir. E também é um desses exemplos de quadrinhos adaptados de livros, e eu tô vendo cada vez mais as pessoas pegando as histórias do Neil Gaiman, que é, enfim, um escritor, um dos maiores escritores da atualidade, principalmente de fantasia, né? E eu gostei muito do Biblioteca Gamer.
E ele segue isso que eu tava falando, cada vez mais as pessoas estão pegando adaptações de livros e adaptações de alguns autores específicos, e eu acho que a tendência é só aumentar. Um dos últimos livros, inclusive, que eu li em 2021, na última semana mesmo, foi o Livro do Cemitério, que também é uma adaptação de uma das histórias do Gaiman, mas eu não dei 5 estrelas pra esse, mas o Biblioteca Gaiman, ele não tinha como ficar fora dessa lista. E muitas pessoas que pegaram gostaram muito também. E acho que uma das coisas que eu mais gostei, além das histórias em si que eles escolheram, foi que são vários artistas diferentes ilustrando, então é um compilado de adaptações das histórias do Gaiman para os quadrinhos. E, enfim, um livro muito bom. Eu não vou estender muito porque, como eu falei, tem vídeo aqui no canal já. Um dos meus quadrinhos favoritos, assim, quando eu fui montar essa lista de melhores de 2021, esse foi um dos primeiros que apareceu na minha cabeça, é o Mordida. Sério, esse foi um quadrinho que eu devo ter lido em 15 minutos, tá? Ele é muito curtinho. E ele foi lançado numa edição, assim, com capa dura, com tecido, tem hot stamp, enfim. Eu não sei por que a Seguinte investiu tanto nesse livro. Mas é da mesma autora daquelas tirinhas de A Louca dos Gatos e mais uns assim. Eu nunca tinha lido nenhum livro físico da autora. Geralmente eu pegava essas tirinhas no Twitter ou, enfim, onde ela compartilhava no Instagram e tal. Mas o Mordida, ele, assim... eu ri tanto. Ele é um desses quadrinhos curtíssimos. Ele tem mais ou menos 4 tirinhas, 4 quadros, assim, por página. Ele realmente é bem curtinho. Mas é desse pra você... sabe aquele livro que você tá procurando quando você quer ler algo entre leituras mais densas, ou só pra descontrair mesmo, só uma coisinha de leve, assim? É o Mordida, sério, eu gostei tanto. Ele fala do relacionamento entre uma vampira e um lobisomem, e é bem contemporâneo, assim, então tem umas sacadas muito boas. Enfim, é pra deixar aquele calorzinho no peito, é pra rir, é pra dar de presente, é pra deixar, sabe, na mesa do café, assim. Ele é um desses quadrinhos que a gente só tem que ter ali, e eu achei muito bom. Ele também é pra todos os públicos, assim, ele é pra um público jovem, pra um público mais velho, enfim, eu acho que ele contempla leitores de todos os nichos também. Então, assim, esse foi um dos meus favoritos, sério. Fica a recomendação de Mordida, porque ele é simplesmente sensacional. Outro quadrinho que eu li em 2021, esse eu acho que eu li em junho, foi bem no meio do ano, assim, e foi, nossa, me marcou muito, foi o Heimat, e eu acho que é Heimat, Ponderações de uma Alemã sobre sua terra natal, se eu não me engano. E eu falei dele no vídeo com a tag de 50%, já no meio do ano, eu já sabia que ele ia ser um dos melhores de 2021 para mim. E ele também é um quadrinho que visualmente ele é maravilhoso, ele é um quadrinho grande, tanto pelo formato quanto pelo número de páginas e pelo conteúdo mesmo. É uma alemã que ela, se não me engano, ela mora nos Estados Unidos e ela olha para a história dela depois que ela começa a perceber que ela, como alemã, tinha uma certa vergonha de sentir orgulho da sua nacionalidade por conta, enfim, de todas as atrocidades que foram cometidas, principalmente durante a Segunda Guerra. E ela olha um pouquinho para esse sentimento de nacionalismo de um jeito bem crítico e de um jeito bem pessoal. Então ela vai atrás das origens dela para tentar entender se a família dela teve alguma participação, enfim, a história da família dela mesmo. Então ela traz um olhar também bem sensível sobre isso, e eu me identifiquei muito de diversas formas, assim, e foi a bem nível pessoal, assim, de ter virado um dos meus favoritos. Mas é um livro bem interessante para entender um pouco da história da Alemanha por meio de uma personagem que está em busca, enfim, do próprio entendimento de si e da própria família. Então também é um quadrinho que eu indico muito, não tinha como ficar de fora dessa lista. O quadrinho que eu li também, que virou um dos meus favoritos de 2021, é o Day Tripper. Foi o primeiro trabalho dos artistas que eu li. E eu gostei muito mesmo das reflexões que eu tirei do livro, mais do que da história em si. E ele é uma história que... ela não é clara em tudo ali que tá acontecendo, tem um quê de surrealismo bem forte, assim. Mas eu gostei muito, eu achei visualmente muito bonito também. E é um livro, acho que foi um dos únicos quadrinhos da Panini, se eu não me engano. Acho que é da Panini, que eu li em 2021. Mas eu gostei muito, já me fez ficar de olho em outros trabalhos dos autores, que talvez eu leia em 2022. Mas enfim, o Day Tripper, ele tem uma pegada bem
nacional também pelos, não só pelos autores serem brasileiros, pelos artistas serem brasileiros, mas também pelos cenários, pelos lugares que a história se passa. Então eu gostei muito de ver essa representação do Brasil nos quadrinhos, enfim. E eu gostei muito, tem uma pegada bem sentimental, tem uma emoção bem latente ali nas páginas, e enfim. Então também um dos meus favoritos de 2021. Os próximos 2 quadrinhos que eu vou citar, eles foram publicados aqui pela Intrínseca, e acho que eu falei no vídeo de melhores quadrinhos de 2020, se eu não me engano, que eu tô gostando muito, que a Intrínseca tá realmente mergulhando, assim, no cenário dos quadrinhos e tá trazendo várias histórias de autores consagrados. E a gente tá percebendo que tá tendo um boom dos quadrinhos aqui no Brasil, né? Ainda bem. Então a gente tá tendo acesso a cada vez mais histórias incríveis a preços mais acessíveis também. E o primeiro que eu vou citar é o Descender, volume 2. Até demorou pra sair a continuação dessa série. É uma série de ficção científica que eu tô gostando muito, muito, muito mesmo. E tem resenha desses dois, do primeiro e do segundo volume, vou deixar aqui na descrição também, se você quiser conferir e entender um pouquinho mais sobre o que se trata a história. Mas é do Jeff Lemire, e que atualmente é o meu quadrinista favorito, assim, e eu já cansei de falar sobre ele aqui no canal. Todo ano tem 1, 2, 3 livros trabalhos assim, do autor. Então, enfim, foi a continuação do Descender, e o outro que é também do autor é o Family Tree. E eu gostei muito, assim. Eu tava bem empolgada quando a Intrínseca anunciou, porque é um quadrinho que as pessoas falam muito lá fora. E quem é fã do Jeff também sempre comenta de Family Tree. E eu não achei que eu fosse gostar tanto, assim. Eu já tava com expectativa, mas eu não achei que eu fosse dar, tipo, 5 estrelas, assim, de uma vez. Eu gostei muito, muito, muito dessa pegada bem literal de ancestralidade e raízes e a questão das árvores, assim, que eu não vou dar muito spoiler, porque já é um quadrinho curto, né, são poucos fascículos que saíram nessa primeira edição, então também não vou entregar a história logo de cara, e todos os links de todos esses livros vão estar aqui na descrição. Comprando por esses links, vocês me ajudam com uma pequena comissão, ajudam a manter o canal, enfim, a continuar trabalhando com isso aqui, e vocês não pagam nada mais por isso. E nos links também, se vocês quiserem conferir as sinopses, enfim, de todos esses livros. Mas o Family Tree também foi uma grata surpresa, assim. Eu acho que eu comentei dele no vídeo de 12 quadrinhos pra ler em 2021. E ele foi um dos... não sei, acho que foi no primeiro semestre, se eu não me engano, que eu li. E ele fez jus e passou as expectativas que eu tinha. Então eu também não sei quando que a Intrínseca vai lançar os próximos volumes, mas espero que seja logo, que não demore tanto como foi com Descender 2. Mas enfim, gostei demais de Family Tree. Aproveitando que eu tô falando da Intrínseca, eu ia falar de outro antes, mas eu vou falar esse aqui, que foi o Duna, a adaptação para os quadrinhos. Eu li Duna, e tem um vídeo também que eu falo sobre Duna, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Eu li o livro no ano passado também, eu terminei no comecinho do ano, se eu não me engano. E eu não gostei tanto, eu já falei um pouquinho sobre isso nesse vídeo, inclusive, mas a adaptação dos quadrinhos eu adorei. E foi um dos melhores quadrinhos de 2021. Que entra nisso que eu falo também, de você dar uma repaginada em algumas histórias, que eu, por exemplo, não curti tanto lendo a obra original, mas eu adorei lendo na adaptação para os quadrinhos. Então é mais um bônus aí dessas adaptações. E eu gostei muito mesmo. Ele vai trazer do primeiro livro, se eu não me engano, só. Também são poucas páginas, é um quadrinho bem curto, assim. Então é muito rápido de ler. Eu gostei muito, muito, muito também, visualmente, do quadrinho. Assim, eu adorei a paleta de cores. Principalmente a capa, assim, que vocês estão vendo aqui. Tem um laranja bem cheguei, assim, que deu uma cara realmente pro universo de Duna, que eu tive alguma certa dificuldade, assim, para me conectar no livro original. E o que não aconteceu nos quadrinhos. Então a adaptação para os quadrinhos entrou para os meus favoritos de 2021. E o último livro que eu vou colocar aqui é o Ela e o Monstro. E foi uma leitura complementar de Frankenstein, que eu li no começo de 2021, e do Mulheres Extraordinárias, que foi a biografia da Mary Shelley e da Mary Wollstonecraft. Ambos entraram nos meus favoritos de 2021. Se você não assistiu o vídeo ainda, vai estar aqui nos cards ou na descrição, se não couber tudo nos cards, com os melhores livros de 2021. E eu cito esses dois. E o Ela e o Monstro foi uma leitura complementar. Ele é um livro curtinho assim também.
A ilustração é maravilhosa, a Darkseid até mandou uns brindes, assim, pra enfeitar a estante, sabe? Não chega a ser uns pezinhos, mas enfim, uns negocinhos de papelão, assim, que... Enfim. E ele fala um pouquinho da relação da Mary Shelley com a criatura que ela criou em Frankenstein. E, enfim, eu achei muito bonitinho. Ele é um livro que eu sinto que já começa a apresentar essa história para um público um pouco mais jovem. E fala um pouquinho dessa relação entre a autora e a criatura que ela mesma, né, criou. E, enfim, foi um livro muito bonitinho, foi um dos primeiros que eu li em 2021 e foi um dos favoritos. E esse é um daqueles que... Sabe aquele livro que tá na sua estante, mas você não relê ele, mas toda vez que você pega e começa a folhear, eu sou assim com Ela e o Monstro, sério, uma edição maravilhosa, capa dura também, então a Darkseid arrasou, mas enfim, não podia ficar de fora dessa lista. É isso, esses foram os meus quadrinhos favoritos de 2021. Sério, eu li muita coisa muito bacana ao longo do ano. E eu já tô super animada para os quadrinhos que vão ser lançados, ou os quadrinhos que já estão na minha lista há um tempinho, os quadrinhos que estão parados na minha estante. Tô super animada para ver o que 2022 vai trazer. Espero que traga leituras tão incríveis quanto 2021. E conta aqui nos comentários quais ou qual, né, foi o seu quadrinho favorito de 2021. Já sempre pego, assim, principalmente nos vídeos de quadrinhos, eu gosto muito que muita gente comenta, porque eu sempre pego indicações incríveis. Inclusive, alguns desses de 2021 foram indicações que deixaram no vídeo de 2020. Então, por favor, não sai sem deixar pelo menos uma indicação pra mim. Vai, sempre pego. E, claro, me segue nas redes sociais, porque, como eu falei, ao longo do ano eu vou compartilhando TBR, lista de livros que eu li, as leituras que estão em andamento, tiro foto dos quadrinhos, faço unboxing dos quadrinhos que chegam. Então não deixa de me seguir lá nas redes sociais e, claro, me segue aqui na Twitch, que, enfim, tá sendo uma rede social, uma plataforma que eu aderi no começo do ano passado e tá sendo uma das minhas favoritas, porque é onde eu mais tenho contato com o chat. Nosso chat é incrível e é lá também que, além de trabalhar durante os sprints, que se você não sabe o que são sprints de leitura, se não couber nos cards aqui, o link pro vídeo que eu explico tá aqui na descrição. Além de trabalhar durante os sprints, é quando eu leio vários desses quadrinhos, então não deixa de me seguir lá. E a gente se vê no próximo vídeo, provavelmente vai ser um vídeo com 12 quadrinhos para ler em 2021, enfim, com alguma TBR, com metas, projetos literários, enfim, tem muitos vídeos legais vindo agora no começo do ano, são os vídeos alguns dos que eu mais gosto de gravar. Então, a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!